Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto: O Despertar do Verdadeiro Sábio. Capítulo 231, Antes da cerimônia. Natsuru realmente disse isso? Na casa dos Yamanaka, a senhora Yamanaka, que estava provocando Ino, exclamou surpresa. Mãe, claro que é verdade, respondeu Ino, fazendo um leve beicinho antes de abrir um sorriso sonhador. Quanto a ser vista na porta da frente, Ino já estava acostumada. Sua mãe tinha o hábito de espiar pela janela do andar de cima. Ele é realmente um ótimo garoto, disse Inoishi com um suspiro de lado. Ouvir as palavras de Ino deixou Inoishi sentindo uma pontada de amargura. A filha que ele criou por mais de uma década estava prestes a se tornar parte de outra família. Ele sempre esteve ciente de quantas vezes sua filha ia ver Natsuru ao longo dos anos. Embora fingisse não notar, ele já tinha aceitado. Mas agora, não era só sobre ela visitar Natsuru, ela logo estaria morando lá. Os sentimentos de Inoishi eram mistos. Ao mesmo tempo, ele não podia negar que o parceiro escolhido por Ino era perfeito. Em termos de carreira, havia uma posição mais alta que Hokage? Em termos de força, Natsuru era dito ser o segundo apenas para o primeiro Hokage. Mais importante, quando se tratava de caráter, nunca houve rumores de que Natsuru fosse infiel. Ele cresceu ao lado de Ino e nunca a maltratou. Refletindo sobre tudo isso, Inoishi suspirou novamente. Ele não conseguia encontrar uma única falha nele. Na verdade, Inoishi olhou para Ino e percebeu que se alguma coisa, era seu status que talvez não se igualasse mais ao de Natsuru. Não importa o quão próximo o trio Ino-Shika-CH fosse, eles ainda eram 3 clãs separados. A família Yamanaka sozinha não era particularmente proeminente em Konoha. Bem, a geração mais jovem tem suas próprias bênçãos. Não vou mais me preocupar com isso, pensou Inoishi consigo mesmo. Pai, não suspire assim, Ino disse enquanto apertava a mão grande de Inoishi. Ele não está suspirando. Ele só está relutante em se separar da filha, provocou a senhora Yamanaka, revirando os olhos para o marido. Inoishi corou, mas não a refutou. Não se preocupe, pai, Ino disse com um sorriso. Natsuru é Hokage, ele não vai deixar a vila. Mesmo depois de nos casarmos, ainda viveremos perto. Eu vou visitá-lo com frequência. Tudo bem, Inoishi respondeu com um sorriso, silenciosamente esperando que esse fosse realmente o caso. Naquele momento, os olhos de Ino brilharam travessamente. Ela sorriu e disse, além disso, pai, você e a mãe ainda não são tão velhos. Vocês poderiam me dar um irmãozinho. Seu pirralho, do que você está falando? A senhora Yamanaka repreendeu com uma risada. Hehe, Ino riu e se retirou para seu quarto. Antes de fechar a porta, ela colocou a cabeça para fora uma última vez para dizer, estou falando sério, mãe. Então ela fechou a porta rapidamente, não deixando espaço para retaliação. A senhora Yamanaka balançou a cabeça diante das palhaçadas da filha. Ela sabia com o que Ino estava realmente preocupada, o potencial de conflito com Natsuru sobre a herança da família Yamanaka. Mas eles já tinham desistido dessa preocupação. De repente ela notou a expressão de Inoishi. Querido, devemos tentar? Inoishi perguntou. O que Ino disse não estava errado. Ele ainda estava no auge, então por que eles não podiam ter outro filho? Com Tsunade por perto, os riscos associados a gestações mais velhas não eram uma preocupação. Se não houvesse obstáculos então. Inoishi olhou para sua esposa, que como esposa do líder do clã Yamanaka, não precisava se ocupar com trabalho. Apesar da idade, ela ainda era bem cuidada. Claro, ela não podia se comparar a Tsunade, ninguém podia, mas ela estava ótima mesmo assim. A senhora Yamanaka congelou por um momento antes de seu rosto ficar vermelho. Ela deveria concordar ou concordar. E para ser honesta, a ideia de ter outro filho a excitava um pouco. O tempo voou e chegou o dia da posse de Natsuru. As ruas e becos em frente à Torre Hokage de Konoha estavam lotados de pessoas, criando uma atmosfera animada. Os moradores acreditavam sinceramente que a liderança de Natsuru tornaria Konoha ainda melhor. Quase todos os líderes dos clãs estavam reunidos em frente à Torre do Hokage, observando a cena se desenrolar. TCH, eu não esperava que Natsuru escolhesse se tornar Hokage nessa época. Não é problemático? Shikamaru murmurou para Shikakunara. Não é necessariamente problemático, é mais provável que ele tenha grandes planos, respondeu Shikaku. Hein? Shikamaru começou a refletir. E Shikaku gritou de repente. Sim? O que foi, pai? Shikamaru perguntou curioso. Você sabia que Natsuru vai ficar noivo de Ino? Shikaku olhou para o filho. Não, eu não. Shikamaru sentiu um pressentimento. Então, Shikamaru, quando você vai encontrar alguém? Não estou pedindo um noivado agora, mas você deveria pelo menos ter uma namorada, certo? Shikaku disse com um sorriso malicioso. Shikamaru suspirou e colocou a mão na testa. Ele sabia que isso aconteceria. Não estou com pressa. Bem, depende de você. Mas se você esperar muito tempo, sua mãe pode começar a arranjar encontros às cegas para você, Shikaku avisou com um aceno de cabeça. Shikamaru não tinha razão para duvidar disso. Sem o exemplo de Natsuru talvez não fosse um problema, mas com ele, sua mãe certamente ficaria impaciente. Ainda assim, esse tipo de coisa era um saco. Enquanto Shikamaru ponderava, uma imagem de uma certa beldade loira flutuou em sua mente. Por que estou pensando nela? Shikamaru murmurou para si mesmo, rindo em autodepreciação. Olhando para seu pai, ele pensou na determinação de sua mãe e percebeu que ser solteiro poderia ser mais tranquilo, afinal,
Ele virou seu olhar para Shiji, que estava feliz mastigando batatas fritas por perto, sentindo um pouco de inveja. O pai de Shiji nunca o pressionou sobre essas coisas, embora isso provavelmente fosse apenas uma questão de tempo. Shiji notou o olhar de Shikamaru e fez uma pausa. Estendendo seu saco de salgadinhos, ele ofereceu: quer um pouco? Não, obrigado, continue comendo, disse Shikamaru com um sorriso irônico, mudando sua atenção para as figuras no topo da torre do Hokage. Sua expressão ficou pensativa. Não foi surpresa ver o terceiro e o quinto Hokage ali, mas a presença dos dois conselheiros, assim como Naruto, o intrigou. Natsuru vai se tornar Hokage tão cedo, estou animado. Tenho que correr algumas centenas de voltas em Konoha. Lee disse, seus olhos brilhando de paixão enquanto se preparava para sair correndo. Ei, esta é a cerimônia de inauguração do Natsuru. Se você quer treinar, pelo menos espere até acabar. Tenten repreendeu, agarrando Lee para pará-lo. Você está certo, disse Lee, assentindo enquanto relutantemente reprimia seu desejo ardente. Neji Iga ficou de olhos fechados, suas emoções estavam complicadas. Embora ele tenha deixado de lado seu ressentimento em relação a Yashi Iga após os eventos dos exames Chunin, reconhecendo que a morte de seu pai foi voluntária, ele ainda não conseguia aceitar a existência do selo do pássaro enjaulado. O pergaminho detalhando a decisão de seu pai poderia ter sido inventado, mas Neji sabia, com base em suas memórias de infância, que era algo que seu pai faria. Durante sua juventude, Neji sempre sentiu o profundo vínculo e amor que seu pai tinha por Yashi, seu irmão mais velho. E então, Neji escolheu acreditar no conteúdo daquele pergaminho. No entanto, perdoar Yashi não significava que ele poderia se reconciliar com a realidade opressiva do selo do pássaro engaiolado. Essas eram questões completamente distintas. Mesmo agora, como um Chunin de Konoha, ele não via esperança de mudar o sistema. Sua força individual ainda era insignificante comparada ao vasto poder do clã Iga. Neji olhou para a Torre Hokage. Se ele pudesse possuir o mesmo nível de poder que Natsuru, ele seria capaz de fazer a diferença? Mas como ele poderia alcançar tamanha força? Ele não sabia. Ele havia trabalhado duro, mais duro que a maioria, mas o rápido crescimento de Natsuru parecia incompreensível para ele. No final, Neji só conseguiu suspirar interiormente e deixar o pensamento de lado. Quanto a Natsuru se tornar Hokage, Neji não se opôs nem apoiou. Para ele não importava quem se tornaria Hokage, isso não mudaria sua situação atual. Naruto, enquanto isso, olhava para o mar de pessoas abaixo, com os olhos cheios de admiração. Ele queria se tornar Hokage exatamente por esse motivo, para ser tratado com tanto respeito e reconhecimento. Para Naruto, se tornar Hokage simbolizava ganhar o reconhecimento de todos. E a julgar pela cena abaixo, seus sentimentos estavam certos. Ouvindo os aplausos e a alegria genuína da multidão, Naruto não pôde deixar de sorrir. Ele tomou uma decisão em seu coração. Ele definitivamente se tornaria o Hokage depois de Natsuru. O sétimo Hokage seria ele, Naruto Uzumaki. Quanto ao motivo de ele estar na Torre do Hokage, Naruto não tinha muita certeza. Ele havia planejado originalmente ficar com Hinata, mas mais tarde foi escoltado até lá por membros da Anbu, que alegaram que foi um arranjo de Natsuru. Em qualquer outro lugar, Naruto poderia ter hesitado, mas estar no topo da Torre Hokage? Não tinha como ser um truque. Então, confiando nele completamente, Naruto veio sem hesitar. Agora ele olhou para seus amigos no meio da multidão. Quando viu Hinata, ele acenou para ela da sacada. Ela acenou timidamente de volta, fazendo Naruto sentir algo se agitar dentro dele. Era um sentimento que Naruto nunca havia experimentado antes. No passado, ele não havia recebido nada além de rejeição, principalmente na forma de socos e chutes. Mas Hinata, embora ainda tímida e corada, sempre lhe dava uma resposta clara e genuína. Até alguém tão denso quanto Naruto estava começando a notar algo. Naruto então virou seu olhar para Sakura. Ela não estava olhando para a Torre Hokage, mas escaneando a multidão como se estivesse procurando por alguém. Era óbvio que ela estava procurando por Sasuke. No passado, Naruto teria sentido ciúmes, mas agora ele descobriu que não se importava tanto. Então seus olhos se voltaram para Karin, parada perto de Sakura. Ela também parecia estar procurando por algo ou alguém. Naruto congelou. De seu ponto de vista, ele tinha uma visão muito melhor. Ele havia assumido que Sasuke já estava aqui, mas a julgar pelas ações de Karin e Sakura, parecia que não estava. Naruto olhou ao redor para confirmar. Com certeza, Sasuke não estava em lugar nenhum. Mas conhecendo Sasuke, não havia como ele perder a posse de Natsuru. E não era só Sasuke. Onde estava Jiraiya? Naruto franziu as sobrancelhas em confusão. Jiraiya também era professor de Natsuru. Não havia razão para ele perder esse evento. Então o que Sasuke e Jiraiya estavam fazendo? Capítulo 232. Atraindo o tigre para a armadilha. A base raiz. Pare. Quem é você? Dois membros da Holt ficaram em alerta, olhando furiosamente para as três figuras que se aproximavam. Ainda há pessoas em Konoha que não reconhecem esse grande sábio? Jiraiya cruzou os braços e falou confiantemente. Espere, você é Lorde Jiraiya? Um dos membros da Holt finalmente o reconheceu. HMPH, é isso mesmo. Sou eu, o lendário Jiraiya.
Ele levantou o queixo orgulhosamente, o nariz ligeiramente arrebitado, parecendo bastante satisfeito consigo mesmo. Agora que você sabe quem eu sou, afaste-se e deixe-me passar. Os dois membros da Holt trocaram olhares antes de um deles responder. Mesmo se você for o Lord Jiraiya, sem a devida autorização, você não pode entrar na base da Holt. A expressão de Jiraiya vacilou, a confiança se esvaindo de seu rosto. Ele esperava impressionar seus companheiros, mas claramente sua tentativa falhou. Temos uma intimação oficial do Hokage, Yamato interrompeu, puxando uma carta e entregando aos membros da Holt. É uma ordem para Dans comparecer à cerimônia de inauguração do sexto Hokage. Os membros da Holt inspecionaram a carta, examinando o selo do Hokage. Após confirmar sua autenticidade, eles trocaram olhares intrigados. Por que uma ordem como essa envolveria a Holt, que geralmente operava nas sombras? Mesmo que eles comparecessem, isso normalmente seria feito discretamente. Podemos entrar agora? Yamato perguntou. Os dois membros da Holt hesitaram antes que um deles dissesse, esperem aqui, informarei Lord Dans. O outro membro ficou para guardá-los, enquanto o primeiro entrou. Pouco tempo depois ele retornou, acenando para seu companheiro. Por fim, eles permitiram que o grupo de Jiraiya entrasse na base. A vastidão da base da Holt fez Jiraiya estalar a língua em surpresa. Parece que eles estão desviando uma boa parte dos fundos de Konoha para este lugar. Logo eles foram levados para uma sala onde Dans os esperava. Ei, quanto tempo! Dans Jiraiya cumprimentou casualmente como se fossem velhos amigos. HMPH. Não haja tão familiarmente comigo, Jiraiya. Não somos próximos. Além disso, sou seu mais velho. Dance retrucou com um bufo frio. E não pense que eu não sei. Holt não participa de atividades públicas como essa. Você deveria saber disso também. Essa era a regra antiga, disse Jiraiya, seu tom ficando sério. Com o novo Hokage vem novas regras. Você viu a convocação do Hokage, não viu? Se não houver problema, venha conosco. Dans estreitou os olhos, estudando Jiraiya e os dois Anbu mascarados que o acompanhavam. Parece que você não vai me deixar ir se eu recusar. Isso mesmo. O Hokage nos deu ordens estritas. Se vocês não cooperarem, não teremos escolha a não ser usar a força. E francamente, eu preferiria não ir lá, disse Jiraiya, seu tom firme. A tensão na sala aumentou, todos em alerta máximo. Dans virou seu olhar para Yamato e disse, Tenzo, ou devo te chamar de A? Eu não esperava te ver aqui de novo. Vou te dar uma chance, retornar para Holt. Meu nome é Yamato, não. Yamato respondeu com firmeza. O rosto de Dans escureceu. A recusa era clara. Ele então voltou sua atenção para o outro Anbu, cuja máscara simples não tinha marcas. Claro, Dan sabia quem era, Sasuke Uchiha. Mas o que mais o irritou foi o olhar frio e assassino de Sasuke. Como eu pensava, os remanescentes dos Uchiha deveriam ter sido erradicados há muito tempo. Dan cuspiu. Sasuke não reagiu ao insulto. Ele simplesmente cerrou os punhos. Embora a raiva agitasse dentro dele, era branda. Dans era um morto-vivo, não valia a pena a raiva. Então, Dans, você vem conosco ou não? Jiraiya perguntou, estreitando os olhos e olhando para os dois membros da Holt que ainda estavam presentes. Eles tinham visto a ordem do Hokage, mas continuaram a apoiar Dans. Claramente a maior parte de Holt sofreu uma lavagem cerebral para ser absolutamente leal a Dans, desconsiderando completamente a autoridade do Hokage. HMPH. Dans bufou novamente. Já que o Hokage se deu ao trabalho de te enviar, esse velho vai vir junto. Ele olhou para Jiraiya e os outros. Sua expressão era ilegível, mas havia um toque de desamparo em seus olhos. Nenhuma das três pessoas que o escoltavam era fácil de lidar. Jiraiya, como um dos Sannin, era famoso por um motivo. Sua reputação era bem merecida. A força de Yamato era algo com que Dans estava muito familiarizado. Ele tinha sido formidável anos atrás, e estava sem dúvida ainda mais forte agora. E então havia o jovem Uchiha. Rumores diziam que a força de Sasuke agora superava a de Yamato, embora Dans achasse isso difícil de acreditar. Como alguém tão jovem poderia ser tão forte? Mas onde há fumaça, há fogo. Dans não conseguia descartar as habilidades de Sasuke imediatamente. Claramente, o Hokage selecionou cuidadosamente essa escalação para garantir que Dans não tivesse escolha a não ser comparecer à cerimônia, quisesse ou não. Natsuru, aquele maldito Natsuru Shindakawa. Dans murmurou entre dentes. Embora seu rosto permanecesse estoico, sua fúria queimava quente por dentro. Ele não só havia tirado a posição de Hokage dele, mas estava tratando Dans com desrespeito flagrante. Dans sabia que esse convite dificilmente seria um bom presságio para ele. Mas ele poderia recusar? Ele sabia que se não fosse, amanhã provavelmente seria rotulado como um ninja desonesto. Isso cortaria para sempre qualquer chance de obter o título de Hokage. A mão de Dans instintivamente tocou seu olho direito enfaixado, buscando segurança. Esse pequeno gesto lhe deu algum conforto. Depois de hoje, Natsuru não teria mais motivos para continuar desperdiçando recursos Anbu investigando-o. Finalmente seria a hora de Dans retaliar. O que ele não sabia era que no momento em que tocou seu olho direito, a intenção assassina de Sasuke explodiu violentamente. No entanto, Sasuke conseguiu suprimi-la, sabendo que não poderia prejudicar o plano de Natsuru. O grupo logo chegou à cerimônia de inauguração do Hokage. Dans olhou friamente para a multidão animada que se alinhava nas ruas, seus olhos semicerrados cheios de desdém. Para ele, essas pessoas não passavam de tolos ignorantes. Por que eles apoiavam Natsuru como Hokage? Ele era tão jovem, então o que ele poderia saber sobre liderar Konoha? Onde é meu assento? Dans perguntou friamente.
Lá em cima, é claro, respondeu Jiraiya, antes de se virar para os dois membros da Holt que o seguiam. Vocês fiquem aqui. Não se movam desnecessariamente, Danzo os instruiu. Embora quisesse trazê-los para cima, sabia que a presença deles não poderia ser justificada. Sim, senhor. Os dois membros do Holt responderam em uníssono. Yamato, você também fica aqui, acrescentou Jiraiya. Entendido, Yamato respondeu sem objeção. Que direito aquele pirralho Uchiha tem de subir as escadas? Danzo perguntou friamente de repente. Sasuke e Naruto foram pessoalmente solicitados por Natsuru para estarem presentes, explicou Jiraiya. HMPH. Total ilegalidade. Deixá-lo virar Hokage é sem dúvida um erro. Dan zombou, mas não disse mais nada enquanto subia as escadas. Depois que Dan subiu, Shibi-Aburami e Shino-Aburami chegaram, acompanhados por Inoichi Yamanaka. Os dois membros do Holt congelaram ao vê-los, seu choque era evidente. A chegada deles significava que suas identidades como membros do Holt já tinham sido expostas. Mas quando? Naquele momento, Torune-Aburami e Fuyamanaka começaram a ficar inquietos. A situação estava se moldando para ser muito desfavorável para Danzo. Capítulo 233. O julgamento de Danzo Shimura começa. Ei, sábio pervertido. Sasuke, você finalmente chegou. Naruto gritou animadamente quando viu Jiraiya e Sasuke. Mas então, quando Dan surgiu atrás deles, Naruto congelou no lugar. Mesmo desde o primeiro encontro, Naruto pôde sentir a forte malícia irradiando de Danzo. Naquele momento, um nome surgiu na mente de Naruto, e ele não pôde deixar de perguntar. É Danzo? HMPH. Danzo olhou para Naruto com desdém, sentindo-se ainda mais irritado. Até o pirralho raposa foi invocado aqui. Enquanto Danzo olhava ao redor, seus olhos pousaram em 3 figuras familiares. Ele soltou um pequeno suspiro de alívio e caminhou até elas, falando enquanto fazia. Que tipo de conselheiros vocês são? Deixando ele brincar desse jeito e ainda concordando com isso? O terceiro Hokage deu uma tragada em seu cachimbo, olhando para Danzo com uma expressão complicada, mas sem dizer nada. Koharu Tatani e Omura Mitokado também permaneceram em silêncio, o que deu a Danzo uma sensação sinistra. O que está acontecendo? De repente, o som de algo cortando o ar chegou aos ouvidos de Danzo. Assustado, ele se virou bem a tempo de desviar de uma kunai voando em sua direção. Ele olhou para o atacante, era Sasuke. Atacar nesse cenário? Danzo não conseguia compreender, embora a raiva rapidamente substituísse sua confusão. Tentar assassinar um oficial de alto escalão de Konoha em um evento público era um crime capital. Se ele matasse Sasuke aqui e agora, ninguém o culparia por isso. Quando Danzo estava prestes a retaliar, uma dor lancinante irrompeu de seu olho direito. Argue! Danzo soltou um grito de cortar o coração, apertando seu olho direito sangrando enquanto rolava para o lado. Com seu olho esquerdo restante, ele olhou em direção à fonte do ataque. Parado ali estava Natsuru, segurando uma kunai manchada de sangue. Com um movimento rápido do pulso, ele sacudiu o sangue em um movimento suave. Ao ver isso, Danzo percebeu instantaneamente o que havia acontecido. Era a infame técnica do deus do trovão voador. A kunai que Sasuke havia jogado tinha o selo da técnica, e foi por isso que ele não tinha como objetivo matar. Danzo não conseguia entender como Natsuru ousou atacá-lo em uma ocasião tão pública. Ele não estava preocupado em perder o apoio do povo? E por que Natsuru não o matou imediatamente? Por que mirar em seu olho direito? Como ele sabia sobre seu Mangekyou Sharingan? Danzo se recusou a acreditar que o ataque de Natsuru foi aleatório, foi preciso demais. Seu coração afundou quando ele percebeu as implicações. Seu Mangekyou Sharingan, que ele nem tinha usado extensivamente, agora estava arruinado. Essa foi uma perda devastadora. Ele precisava transformar essa situação em vantagem, talvez reivindicando a posição de Hokage para si. Apontando um dedo trêmulo para Natsuru, Danzo rugiu Natsuru Shindakawa. Você conspirou abertamente com o remanescente Uchiha para assassinar um oficial sênior de Konoha. Qual é o seu crime? Você talvez queira dar uma olhada na sua própria situação antes de fazer acusações. Natsuru respondeu indiferente, lançando um olhar para Danzo. Foi então que Danzo notou algo. As bandagens brancas que cobriam seu braço direito tinham de alguma forma se desfeito, revelando o membro pálido e grotesco por baixo, e o Sharingan embutido nele. A expressão de Danzo mudou dramaticamente. Ele agora estava completamente exposto, de pé, à vista do público abaixo. A multidão reunida na torre do Hokage estava assistindo à comoção em confusão. Ninguém esperava tamanho caos durante a posse de Natsuru. E agora, vendo o homem estranho com um braço pálido coberto de olhos, eles ficaram horrorizados. O que é isso? Esses são Sharingan. Por que estão no braço dele? Alguém gritou, desencadeando uma onda de conversas alarmadas entre os moradores. Embora não soubessem quem era Danzo, estava claro que ele era alguém importante. Se Natsuru o atacou, deve ter havido uma razão. Até o terceiro Hokage e os dois conselheiros ficaram visivelmente chocados. Esses braços pálidos são feitos das células do primeiro Hokage. Koharu e Omura trocaram olhares horrorizados, seus rostos pálidos. Eles não tinham ideia de que Danzo havia cometido atrocidades tão grandes além do que eles já sabiam. A percepção os atingiu duramente, as ações de Danzo foram muito mais flagrantes do que eles pensavam. Ambos os conselheiros sentiram que executá-lo foi a decisão certa. Isso é loucura, murmurou Jiraiya, estreitando os olhos enquanto observava a cena que se desenrolava. Sasuke. Naruto olhou para ele com preocupação, notando o corpo de Sasuke tremendo incontrolavelmente. Estou bem.
Não se preocupe comigo, disse Sasuke, com a voz tensa enquanto lutava para suprimir a intenção assassina avassaladora que surgia dentro dele. Embora Natsuru tivesse explicado a situação a ele de antemão, ver o Sharingan incrustado no braço de Dan tornou quase impossível para Sasuke se conter. Neste momento Natsuru finalmente falou. Cidadãos de Konoha, obrigado por comparecerem à minha posse como sexto Hokage. No entanto, antes que a cerimônia comece oficialmente, devo abordar um assunto grave. A sentença de um homem que eu, junto com o quinto Hokage, o terceiro Hokage e os 2 conselheiros, consideramos unanimemente o maior criminoso da história de Konoha. Com suas palavras de abertura, Natsuru rotulou Das diretamente como um criminoso. Seu idiota caluniador. Das não conseguiu conter sua fúria, gritando em protesto. Chega de barulho, disse Natsuru lançando um olhar para Dans. Uma mudança sutil no ar ocorreu, como se o próprio vento tivesse sido alterado. No momento seguinte, não importava o quanto Dans gritasse, sua voz não conseguia chegar aos ouvidos de mais ninguém. Os espectadores assistiram com espanto. Eles podiam ver Dans gritando furiosamente, mas não conseguiam ouvir uma única palavra que ele dizia. Natsuru realmente fez isso? Ninguém ficou mais chocado do que o próprio Dans. Ele era um mestre em técnicas de liberação de vento, mas não conseguiu superar o que quer que Natsuru tivesse acabado de fazer. Como isso foi possível? Rangendo os dentes, Dans olhou para Natsuru, depois para o terceiro Hokage e os 2 conselheiros. Ele agora percebeu porque eles tinham mostrado expressões tão estranhas antes. Eles sabiam o tempo todo. Droga, todos eles. Após silenciar Dans, Natsuru continuou normalmente, eu exporia seus crimes antes de sentenciá-lo. No entanto, todos vocês viram o Sharingan embutido em seu braço. O olho direito que destruí antes não era um Sharingan comum, explicou Natsuru. Ele possuía uma habilidade única e sinistra de manipular a consciência dos outros, forçando-os a agir contra sua vontade. Para garantir a integridade deste julgamento, não tive escolha a não ser eliminar essa ameaça primeiro. Natsuru falou calmamente, embora estivesse profundamente cauteloso com o poder do olho. Embora não tivesse medo pessoal de Kotoa Matsukami, não podia arriscar que Danzo usasse em outros, como o terceiro Hokage ou os 2 conselheiros. Isso complicaria as coisas significativamente. Usar um poder tão malicioso para controlar os outros? A revelação de Natsuru causou um alvoroço na multidão. Se qualquer outra pessoa tivesse feito tal acusação, eles poderiam ter duvidado. Mas esse era o futuro Hokage deles, ou melhor, o atual Hokage falando, e o braço grotesco adornado com Sharingan dava credibilidade às suas palavras. O terceiro Hokage deu uma tragada profunda em seu cachimbo, seus olhos cheios de choque. Ele reconheceu as origens daquele olho. Shizui. O terceiro fechou os olhos em dor, seu coração pesado de tristeza. Se Shizui Uchiha tivesse vivido, as coisas teriam sido diferentes para o clã Uchiha? Ele não sabia, mas não conseguia deixar de pensar que era possível, qualquer coisa teria sido melhor do que o que aconteceu. Embora ele não entendesse como Natsuru havia descoberto o segredo de Dans, a evidência esmagadora não deixou margem para dúvidas. O terceiro Hokage murmurou uma pergunta para si mesmo, embora ninguém lhe desse uma resposta. Por quê? Por que tinha que ser assim? Capítulo 234. O tempo do julgamento. Natsuru observou as reações da multidão e ficou satisfeito. Esse era o poder das primeiras impressões. O hábito de Dan de envolver partes do corpo em bandagens brancas sempre lhe dera uma aparência áspera e pouco confiável. Agora, com seu braço cheio de Sharingan exposto, não importava o que Dan tentasse dizer, ele deixaria uma má impressão em todos. E com Natsuru tendo silenciado, Dan não conseguia nem se defender verbalmente. Quanto à possibilidade de Dan remover o Sharingan de seu braço com antecedência, isso era impossível. Alguém tão cauteloso e autopreservador quanto Dan nunca removeria aqueles olhos voluntariamente. Além disso, mesmo que quisesse, onde encontraria alguém para recolocá-los mais tarde? Embora implantar um Sharingan na órbita ocular fosse relativamente simples no mundo de Naruto, dadas as conexões e caminhos naturais, um braço enxertado como o de Dan exigia considerações complexas, como suprimento de nutrientes e integração com o corpo. Vendo que era o momento certo, Natsuru começou a apresentar a identidade de Dan. Shimura Dan, líder da organização Road de Konoha, tem um status equivalente ao de um conselheiro Hokage. Ele sempre defendeu a proteção de Konoha por meio de métodos linha dura. Enquanto Natsuru falava, ele não pôde deixar de refletir sobre a posição de Dan. No papel, até mesmo o chefe da Anbu era classificado abaixo de um conselheiro do Hokage, já que conselheiros podiam influenciar as decisões do Hokage, enquanto o chefe da Anbu era diretamente subordinado ao Hokage e tinha que seguir ordens incondicionalmente. Road, oficialmente apenas um ramo de treinamento da Anbu, deu a Dan uma plataforma para exercer influência significativa, um privilégio concedido em grande parte graças ao terceiro Hokage. Natsuru então explicou a verdadeira natureza de Road para a multidão, porque depois de hoje, essa organização obscura escondida nas profundezas de Konoha deixaria de existir. Natsuru continuou, a personalidade de Dan é profundamente desconfiada, cautelosa, implacável e manipuladora. Ele não tolera erros e insiste em controle absoluto de acordo com sua própria visão. Ele frequentemente prega o mantra de que um ninja deve ser abnegado, e afirma ser a sombra que protege a fundação de Konoha. Mas suas ações contradizem suas palavras. Ele nunca se sacrificou, apenas exigiu sacrifícios de seus subordinados.
Ele alega proteger Konoha, mas vendeu seus segredos, saqueou seus armazéns para seu próprio ganho e agiu inteiramente em seu próprio interesse, desconsiderando o bem-estar da vila. Natsuru olhou para Dance, cuja expressão ficava mais sombria a cada palavra. Natsuru esperava que Dance perdesse o controle e atacasse, mas surpreendentemente ele se conteve. A multidão abaixo já estava se voltando contra Dance. Sua identidade e personalidade sozinhas atraíram o desdém deles. Natsuru continuou. Agora vamos passar para os crimes de Dance que foram confirmados em conjunto por mim, o quinto Hokage, o terceiro Hokage e os conselheiros Koharu Tatani e Omura Mitokado. Os dois conselheiros trocaram olhares inquietos. Eles podiam sentir o ódio fervente de Dance direcionado a eles. Mas eles também entenderam que as declarações públicas de Natsuru distanciando-os de Dance eram, em última análise, benéficas para seus futuros. Embora fosse doloroso romper laços com um antigo aliado, proteger seus próprios interesses tinha precedência. O terceiro Hokage suspirou profundamente, evitando o olhar furioso de Dance e recuando para a área do clã Sarutobi. Velho, não se envolva mais nisso, disse Azuma Sarutobi, notando o conflito no rosto do pai. O terceiro Hokage ficou surpreso. Ele olhou para Azuma, depois para os outros membros da família, que todos concordaram com a cabeça. Relutantemente ele deu um sorriso amargo e assentiu. Já prometi ao Natsuru que não interferiria. Bom, respondeu Azuma. Eu também prometi a ele que se ele quisesse se tornar Hokage, eu o apoiaria totalmente. O terceiro Hokage piscou surpreso antes de rir amargamente. Parecia que não apenas os clãs proeminentes, mas até mesmo sua própria família tinham se alinhado silenciosamente com Natsuru. Olhando para Natsuru na sacada, o terceiro pensou consigo mesmo. A geração mais jovem é realmente formidável. Eu me aproximei de Natsuru depois do incidente com Orochimaru, explicou Azuma. Ele não pediu meu apoio, mas eu acredito em mostrar gratidão, então eu ofereci mesmo assim. O terceiro Hokage não disse nada, mas sua expressão se suavizou. Ele entendeu para quem eram as ações de Azuma e assentiu em aprovação. Você fez a coisa certa. Enquanto isso, Natsuru começou a listar os crimes de Dance. Com tantas figuras respeitadas apoiando suas alegações, quem ousaria duvidar da autenticidade das acusações? O terceiro Hokage olhou para a multidão. Vendo suas expressões indignadas e ultrajadas, ele sabia que o destino de Dance estava selado. Seu velho amigo havia chegado ao fim de sua estrada. O terceiro Hokage tinha a intenção original de ir embora, mas ele parou no meio do caminho. Ele sentiu que era seu dever testemunhar os momentos finais de Dance. Natsuru terminou de relatar os crimes de Dance, uma lista substancial que não deixou espaço para defesa. Primeira acusação: prejudicar o próprio povo de Konoha e implantar o Sharingan. O braço de Dance com 10 Sharingan incrustados era a melhor evidência dessa carga. Claro, Natsuru havia garantido que Dance fosse silenciado antes de apresentar essa acusação. Caso contrário, Dance inevitavelmente traria à tona a tentativa de golpe dos Uchiha. Agora que Dance não conseguia falar, Natsuru evitou as complicações que surgiriam. Embora fosse verdade que os Uchiha tinham planejado um golpe na época, eles foram dizimados antes que pudessem agir. A maioria das pessoas não tinha conhecimento de seus planos. Tudo o que lembravam era da tensão entre os Uchiha e a vila e, por fim, da tragédia de sua aniquilação. Os humanos tendem a romantizar o passado, e muitos idealizaram os Uchiha em suas memórias. Isso fez com que a primeira investida fosse um ponto fácil de levar para casa. Segunda acusação: implantar ilegalmente as células do primeiro Hokage em seu corpo, resultando em seu braço grotesco e pálido. Um insulto flagrante ao legado do primeiro Hokage. Essa acusação não precisava de maiores explicações. A mera menção do nome do primeiro Hokage foi o suficiente para angariar condenação universal. Terceira acusação: vender informações sobre Konoha para Akatsuki, uma organização criminosa, o que resultou em uma armadilha para Natsuru durante sua missão de resgatar o Kazekage. Se Natsuru não tivesse sido forte o suficiente, ele teria perecido lá. Assim que Natsuru mencionou isso, a multidão explodiu em indignação. Enquanto as investidas do Uchiha e do primeiro Hokage podem ter parecido distantes, esta atingiu perto de casa. Natsuru já era considerado o sexto Hokage, seu líder e protetor. Para Dance trair o Hokage vendendo-o ao inimigo foi um ato imperdoável. Gritos pela execução de Dance começaram a ecoar pela multidão, mas Natsuru não havia terminado de listar seus crimes. Quarta acusação: usar o Sharingan para manipular os gerentes do armazém de Konoha, roubando metade dos recursos da vila e negociando-os com inimigos em troca de sua ajuda, especificamente ajuda para assassinar Natsuru. Quando Natsuru revelou isso, a indignação da multidão transbordou. Esses eram os recursos de Konoha. Eles eram vitais não apenas para o bem-estar dos ninjas, mas também para o sustento de famílias comuns. Fazendeiros, trabalhadores e civis dependiam desses recursos. Ao roubá-los, Dance impactou diretamente o bem-estar de todos, causando danos aos seus meios de subsistência. Quando interesses pessoais são ameaçados, ninguém fica indiferente. Os gritos pela morte de Dance ficaram ainda mais altos e unificados. Natsuru continuou com um sorriso calmo, detalhando os outros crimes de Dance, incluindo usar Holt para abduzir bebês e crianças para experimentos humanos. Ele também mencionou várias outras alegações que não tinham evidências definitivas, mas das quais Natsuru estava confiante de que Dance era culpado. Agora qualquer coisa que Natsuru dissesse sobre Dance era levada ao pé da letra. Ninguém duvidava de suas palavras. Ouvindo o coro ensurdecedor de vozes pedindo a execução de Dance, o sorriso de Natsuru se aprofundou.
Alguns podem se perguntar por que Natsuru simplesmente não executou dance imediatamente. Teria sido mais rápido e até poderia ter conquistado o favor dos dois conselheiros. Mas isso não era sobre eficiência. Natsuru queria fazer um ponto, esmagar o espírito de dance total e completamente. Natsuru voltou seu olhar para Dance, que agora estava sentado imóvel, como se toda a vontade de resistir tivesse sido drenada dele. Você ouve, Dance? Os olhos de Natsuru pareciam perguntar. As vozes do povo, rejeitando você. Você queria ser Hokage. Você alegou proteger Konoha das sombras. Mas as ações de Natsuru garantiram que as esperanças de Dance fossem completamente destruídas, sua reputação em ruínas e seu nome amaldiçoado pelo povo de Konoha. Hokage, você nunca será um. E Konoha não precisa da sua suposta proteção, disse Natsuru, sua voz calma, mas penetrante, enquanto sorria para Dance. Capítulo 235. O movimento desesperado de Danzo. Qual é a melhor maneira de destruir alguém completamente? É destruir seus objetivos de vida bem na frente deles, deixando-os completamente sem esperança. Foi exatamente isso que Natsuru fez com Dance. Nesse ponto, ele havia levantado o jutsu de silêncio em Dance. Agora, Dan só conseguia ouvir os cânticos ensurdecedores da multidão, todos clamando por sua morte. Seu rosto se contorceu em desespero, sua mente nublada com descrença. Natsuru observou a reação de Dan, satisfeito. Em sua opinião, matar Dan imediatamente seria fácil demais para ele. Natsuru nem sequer pretendia matar Dan após o julgamento. Em vez disso, ele planejou aleijar seu chakra, tornando-o uma casca impotente de seu antigo eu. Ele não se incomodaria em torturá-lo mais. Em vez disso, ele gradualmente exporia cada ato desprezível que Dan já havia cometido. Mais importante, Natsuru queria que Dan testemunhasse Konoha prosperando sem ele, para sentir a dor da irrelevância. O final ideal? Para Dan tirar a própria vida em completo desespero. Infelizmente, esse era o mundo ninja, um lugar cheio de imprevisibilidade. E havia simplesmente muitas pessoas que queriam Dan morto, com Sasuke entre elas. Natsuru nem ousou compartilhar seu verdadeiro plano com Sasuke, sabendo muito bem que Sasuke poderia vê-lo sob uma luz completamente diferente se o fizesse. Afinal, até ele considerava o plano um tanto diabólico. Se isso fosse apenas sobre suas responsabilidades como Hokage, matar Dan seria o suficiente. Mas Natsuru odiava Dan desde que leu sobre ele em sua vida passada. Simplesmente matá-lo não traria paz de espírito. Seus idiotas. Um bando de idiotas ignorantes. O que vocês sabem? Dan rugiu de repente. Não havia mais sentido em se explicar, nada que ele dissesse importaria. Em vez de argumentar com a multidão, ele resolveu eliminar toda a oposição. Se ele pudesse matar todos aqui, ainda poderia haver uma chance para ele atingir suas ambições. A posição de Hokage era dele por direito e ninguém poderia pará-lo. As mãos de Dan formaram uma série de selos. Estilo do vento, esfera de vácuo. Surpreendentemente, o alvo de Dan era a multidão abaixo. Os aldeões não esperavam que Dan os atacasse com o jutsu mortal. Medo e pânico começaram a se espalhar pelas massas. Antes que o caos pudesse explodir, uma voz calma e familiar soou, audível para todos, apesar do barulho. Não tenha medo. Fique tranquilo, Dan não pode lhe machucar. A multidão imediatamente reconheceu a voz, era a de Natsuru. A certeza em seu tom e sua reputação como Hokage escolhido os tranquilizaram. Num piscar de olhos, Natsuru apareceu na frente do ataque que se aproximava. Com um aceno casual de sua mão, a Vacuum Série se dissipou completamente. O único efeito que teve foi criar uma brisa suave que despenteou levemente seu cabelo, fazendo-o parecer naturalmente composto e elegante. Ele perdeu a cabeça, comentou Tsunade. Quando Dan atacou a multidão, ela não estava preocupada. Ela sabia que Natsuru havia planejado tal eventualidade. Mesmo que Natsuru não tivesse interceptado o ataque, a equipe de barreira o teria parado, embora com algum esforço. A vila havia tomado precauções, sabendo que Dan poderia atacar em desespero. Os dois conselheiros, Koharu e Omura, permaneceram em silêncio. Observando a expressão distorcida de Dan, eles não conseguiam entender como ele havia caído tanto. Por que ele estava tão obcecado em se tornar Hokage? Ele já estava em uma posição de imenso poder e influência. Os dois conselheiros suspiraram, recuando assim como o terceiro Hokage havia feito. Não havia sentido em ficar. Se Dan os visse, ele poderia atacá-los também. Eles eram velhos demais para lidar com esse tipo de problema. Eles decidiram assistir ao resto da queda de Dan de uma distância segura. Droga! O rosto do terceiro Hokage escureceu quando ele viu a esfera de vácuo. Ele sabia que a equipe de barreira protegeria os moradores, mas o fato de Dan ter como alvo cidadãos comuns era inaceitável. Finalmente, o terceiro Hokage admitiu para si mesmo que Natsuru estava certo. Konoha nunca poderia ser confiada a alguém como Dan. Não só Dan deveria ser negado da posição de Hokage, mas ele não deveria ter nenhum poder. Qualquer um disposto a machucar pessoas inocentes nunca poderia ser confiável. O terceiro Hokage sentiu um profundo arrependimento por seus anos de clemência com Dan. Tsunade olhou para a multidão aplaudindo. Muitas das vozes eram femininas, e ela não conseguiu evitar olhar para Natsuru, parado confiantemente no ar. Seu cabelo balançava com a brisa causada pela esfera de vácuo, fazendo-o parecer quase irritantemente deslumbrante. Tsunade se sentiu dividida entre o riso e a frustração. Depois de hoje, Natsuru provavelmente se tornaria objeto de admiração da maioria das mulheres em Konoha e inveja da maioria dos homens. Natsuru fez isso de propósito, ela percebeu.
Não era só para parar Dan, era uma demonstração de seu poder e um movimento para ganhar o coração das pessoas. Não que isso importasse. Sua força era tão superior à de Dan que este último não tinha chance. Natsuru voltou seu olhar para Dan. Atacar os civis de Konoha. Você está além da redenção. Você não merece nada além da morte. A multidão irrompeu em um canto unificado. Executem Dan. Enquanto as palavras de Natsuru ecoavam pelo ar, outra onda de cânticos pela execução de Dan surgiu da multidão. O ataque de Dan a eles havia deixado uma profunda impressão, e se eles tivessem o poder, eles mesmos o teriam executado. Droga! Dan cerrou os dentes. Ele já sabia que a força de Natsuru excedia em muito suas expectativas depois de sobreviver a seus encontros anteriores com inimigos poderosos. Mas ver a esfera de vácuo neutralizada tão facilmente estava além da compreensão. Se a esfera de vácuo não funcionou então. Estilo do vento, grande esfera de vácuo. Dan lançou outro ataque, dessa vez expelindo uma bola de vento de alta pressão de sua boca. Se a Vacuum série anterior era como uma bala, essa era uma bala de canhão. Natsuru, no entanto, permaneceu calmo. Ele formou um selo de mão única, e o tom dourado de seus olhos indicava que ele havia entrado no modo sábio. Lidar com Dan não exigia um modo sábio, mas Natsuru imaginou que se ele fosse se apresentar para a multidão, ele poderia muito bem fazer um espetáculo completo. Arte sábia, estilo vento, esfera de vácuo. Em um instante, uma esfera de vácuo apareceu muito mais intensa que a de Dan. Seu vento tão condensado havia se tornado visivelmente branco. A multidão assistiu enquanto a Vacuum série de Natsuru obliterava a Vacuum Great série de Dan sem diminuir a velocidade, sua velocidade e poder inalterados. Em um piscar de olhos, ela atingiu Dan antes que ele pudesse reagir. O impacto devastador da esfera de vácuo de Natsuru deixou o corpo de Dan despedaçado pela força bruta. A multidão assistiu, satisfação brilhando em seus olhos. Em um mundo cheio de ninjas, tais cenas não eram chocantes, elas pareciam catárticas. Você tentou usar a esfera de vácuo contra nós? Agora você foi morto por um. Bem feito. No entanto, Natsuru permaneceu calmo, sua voz cortando os aplausos. Essa foi sua punição por atacar o povo de Konoha. Eu já matei você uma vez. As palavras deixaram todos atordoados. Punição? Matou uma vez? O que ele quis dizer? Haveria uma segunda vez? Até os ninjas, incluindo aqueles dos principais clãs, ficaram estupefatos. Do que ele estava falando? Natsuru respondeu a pergunta não formulada. Izanagi, o jutsu supremo do Sharingan. O portador do Izanagi pode transformar qualquer evento desfavorável, incluindo a morte, em uma ilusão, reescrevendo a realidade a seu favor. Até a morte pode ser desfeita. Sua voz chegou a todos os ouvidos, e a revelação fez com que os olhos de todos se arregalassem em choque. Uma técnica tão poderosa realmente existiu? E por que eles nunca ouviram falar dela? Antes que pudessem processar completamente, Dan, cujo corpo havia sido destruído pelo ataque de Natsuru, reapareceu de repente como se nada tivesse acontecido. A visão confirmou a explicação de Natsuru. Izanagi era real. A multidão ficou abalada, até mesmo Sasuke. Ele nunca soube dessa habilidade do Sharingan. Se alguém com o Sharingan pudesse usar esse jutsu, não seria invencível? Felizmente, a voz de Natsuru interrompeu seus pensamentos em espiral, proporcionando segurança. Não se preocupe. Cada uso do Izanagi cega permanentemente o Sharingan que o lança, tornando-o inutilizável. Ouvindo isso, a multidão suspirou coletivamente de alívio. Mesmo assim, eles se maravilharam com o poder do Sharingan. Um jutsu que podia reescrever a vida e a morte, mesmo com suas limitações, ainda era avassalador. Dan, furioso e humilhado, olhou para Natsuru com os dentes cerrados de raiva. Como você sabe sobre esse jutsu? Ele exigiu. Natsuru sorriu, seus olhos dourados brilhando com confiança. Não há nada sobre você que eu não saiba, Dan. Nada. Capítulo 236, a batalha do outro lado. O coração de Dan estava cheio não apenas de raiva, mas também de frustração e descrença. Izanagi era um jutsu proibido, mesmo entre os Uchiha. Pouquíssimas pessoas sabiam sobre ele, e Dan tinha certeza de que havia destruído a tábua de pedra que registrava a técnica quando a adquiriu. Nem Sasuke, um Uchiha, deveria saber sobre isso. Então como Natsuru sabia? E como ele poderia explicar com precisão sua função? Um homem chamado Kishimoto me contou, disse Natsuru com um sorriso malicioso. Dan congelou, seu rosto cheio de confusão. Quem é esse Kishimoto? E como ele sabe sobre Izanagi? Você está apenas tentando ganhar tempo? Natsuru perguntou de repente, seu tom calmo, mas penetrante. Esperando que seus dois subordinados ajam? Pena que eles já encontraram seus líderes de clã. O sorriso de Natsuru se aprofundou. Afinal, às vezes é preciso combater fogo com fogo. O coração de Dan afundou. Ele não se incomodou em perguntar como Natsuru sabia sobre seus subordinados. Parecia que ele sabia de tudo. Se Itachi contou a Natsuru sobre Izanagi, então como Yamanaka F e Yaburami Torune foram expostos? O rosto de Dan escureceu ainda mais. Se Torune estivesse presente, seus insetos venenosos nanoscópicos poderiam ter matado silenciosamente e eficientemente todos ali. Nem Tsunade teria sido capaz de criar um antídoto rápido o suficiente. Mas agora que Natsuru os mencionou, estava claro que ele já os havia mandado embora no momento em que Dan subiu na torre. E não apenas eles, Natsuru também havia enviado Inoichi Yamanaka e Shibi Yaburami para confrontá-los. Dan não acreditava que seus dois subordinados tivessem chance contra os líderes de seus clãs.
Líderes de clãs não eram apenas figuras de proa, eles eram poderosos por si só, especialmente quando lidavam com membros de seus próprios clãs. Fora de Konoha, em uma clareira remota na montanha. Nesta área aberta estavam 5 figuras, Inoishi Yamanaka, Shibi Aburame e seus 2 oponentes, F. Yamanaka e Torune Aburame. F. Ainda há tempo para você deixar Holt e acabar com essa loucura, disse Inoishi, seu tom cheio de arrependimento. F. removeu sua máscara, revelando um rosto que Inoishi não via há anos. Inoishi, é você que está iludido. Somente Lord Dance pode guiar Konoha pelo caminho correto. Inoishi suspirou, seu coração pesado. Você sofreu uma lavagem cerebral completa, não foi? F. já foi um prodígio dentro do clã Yamanaka. Alguém do seu calibre facilmente chamou a atenção de Dance. Lord Dance deve estar em perigo. Não tenho tempo a perder aqui, disse F, formando selos de mão. Antes que Inoishi pudesse reagir, F usou a técnica de assinatura de seu clã. Técnica da maldição da troca mental de marionetes. O quê? Inoishi arregalou os olhos, percebendo que não conseguiria desviar do jutsu a tempo. No momento seguinte, Inoishi moveu as mãos, examinando-as de perto. Não é meu próprio corpo, mas o corpo do líder do clã é o melhor para o meu. Vou precisar que você fique dentro do boneco por um tempo, líder do clã. F, agora no controle do corpo de Inoishi, preparou-se para sair e apoiar Dance. Ele sabia que Inoishi era próximo de Natsuru e pensou que poderia usar isso a seu favor. É isso que eu deveria estar dizendo a você, uma voz sussurrou em seu ouvido. A visão de F ficou turva e quando ele recuperou a clareza, viu Inoishi parado calmamente na sua frente. Foi então que F percebeu que era ele quem estava preso dentro do fantoche. Impossível. F tentou se mover, mas descobriu que não conseguia. Você removeu sua máscara de propósito, pensando que eu focaria em seu fantoche. Infelizmente para você, embora eu raramente use esse jutsu, eu dominei maneiras de combatê-lo, disse Inoishi, pegando o fantoche de F. Olhando para o corpo inconsciente de F, Inoishi suspirou. Você ficará neste fantoche por enquanto. Quando isso acabar, deixaremos o Lord Hokage decidir seu destino. Enquanto isso, do outro lado da montanha, a batalha entre os membros do clã Aburame estava chegando ao fim. Seus insetos venenosos estão quase no mesmo nível dos de Shikuro, disse Shibi, observando o enxame de insetos mortais que Torune havia liberado. Torune permaneceu em silêncio, observando enquanto seus insetos venenosos eram completamente neutralizados pelos insetos destruidores de Shibi. Acabou, declarou Shibi. Entre o clã Aburame, as batalhas eram diretas. Quando os insetos de um lado se tornavam ineficazes, a vitória era quase garantida. Como líder do clã, Shibi havia encontrado todo tipo de inseto imaginável dentro do clã. Ele estava especialmente familiarizado com os insetos venenosos de Shikuro, que Torune havia herdado. Para Shibi, quando os insetos destruidores se adaptaram ao veneno, a batalha acabou. Desde o início, Torune não teve chance de vencer. Torune, não é tarde demais para voltar. Shino e eu estamos esperando por você, disse Aburame Shibi, observando o corpo de Torune ser quase consumido pelos insetos de destruição. Depois, podemos pedir ao Lord Hokage para poupá-lo. Torune permaneceu em silêncio. Por um lado, esses eram os membros de sua família. Embora ele não fosse filho biológico de Shibi, ele havia crescido na casa deles e há muito tempo considerava Shino como seu irmão mais novo. Por outro lado, sua lealdade pertencia a Dance, o homem a quem ele havia jurado fidelidade. O conflito deixou Torune dividido e incerto. Shino, deixe a tarefa de apelar ao Sr. Hokage para você, disse Shibi, virando-se para seu filho. Entendido, pai, Shino assentiu. Como alguém familiarizado com Natsuru, ele se sentia confiante de que poderia abordá-lo com esse pedido. Acabou? Inoishi perguntou, caminhando até o corpo incapacitado de F. Claro, Shibi respondeu com um aceno de cabeça. Então vamos voltar. Levará algum tempo para retornar a Konoha daqui, disse Inoishi, olhando ao redor. Acredito que o Lord Hokage escolheu este local por preocupação com a potencial disseminação dos insetos venenosos de Torune. Mesmo que eu possa neutralizá-los, se estivéssemos em uma área densamente povoada, não poderia garantir a segurança de todos, explicou Shibi. Entendo, disse Inoishi, assentindo pensativamente. Ele não pôde deixar de se perguntar como Natsuru sabia desses detalhes. Mas percebendo que provavelmente era um dos segredos de Natsuru, Inoishi deixou isso como uma curiosidade passageira, decidindo não investigar mais. A propósito, parabéns por ganhar um genro tão extraordinário, disse Shibi de repente com um sorriso raro. Ouvindo isso, Inoishi não conseguiu evitar sorrir. Esse era um assunto do qual ele tinha muito orgulho. Ah, é só sorte, disse Inoishi modestamente. Shibi, normalmente reservado e quieto, pareceu inesperadamente acessível naquele momento, o que Inoishi achou revigorante. Não foi sorte. Esses dois são próximos desde crianças, Shino interrompeu com naturalidade. Ele observou o relacionamento de Natsuru e Ino ao longo dos anos e viu como o vínculo deles se aprofundou naturalmente. Ah, deixe os jovens cuidarem dos próprios assuntos, disse Inoishi, rindo. O grupo, agora de bom humor, continuou sua jornada de volta para Konoha, conversando animadamente ao longo do caminho. Capítulo 237. A punição de Danzo começa. Na cerimônia de inauguração do Hokage, o telhado da Torre Hokage agora estava ocupado por apenas duas figuras, Natsuru e Dance. Tsunade e Sasuke tinham saído mais cedo durante a luta. Não havia razão para eles ficarem mais tempo, esse era o palco de Natsuru.
A presença deles poderia até se tornar um obstáculo. Embora toda a torre do Hokage tivesse sido reforçada com várias camadas de barreiras, ainda era desafiador suportar a intensidade dos ataques trocados entre Natsuru e Dance. Como você consegue dar conta de tanta coisa? Dance perguntou, seu tom carregado de amargura derrotada. Nenhum grande mistério, Natsuru respondeu calmamente. Seus atos hediondos tornaram esse final inevitável. Você deveria ter previsto. Dance de repente explodiu em gargalhadas maníacas. Atos hediondos? Tudo que eu sempre quis foi a posição de Hokage. E ainda assim nenhum de vocês nunca me deu uma chance. Tem certeza de que nunca lhe deram uma chance? Natsuru perguntou, encarando Dance com um olhar penetrante. Dance congelou, a figura de Natsuru de repente se fundiu com a sombra de seu antigo professor. Sim, ele não teve uma chance? Durante a Guerra Mundial Shinobi, seu professor, o segundo Hokage, havia criado um teste para selecionar seu sucessor. O plano envolvia um deles agindo como isca para atrair o inimigo para longe, dando aos outros tempo para escapar. No momento crítico, Dance hesitou com medo da morte, embora inicialmente tivesse a intenção de se voluntariar. Foi Hiruzen Sarutobi quem se apresentou se voluntariando como isca. Essa decisão lhe rendeu o título de terceiro Hokage. Se ele não tivesse hesitado naquela época, talvez fosse Dance quem estaria no lugar de Hiruzen todos aqueles anos atrás. Essa foi a vez mais perto que Dance chegou de se tornar Hokage, mas ele deixou a oportunidade escapar por entre os dedos por causa de seu próprio medo. Então, havia uma chance, disse Natsuru, vendo o reconhecimento nos olhos de Dance. Se você não tivesse recorrido a esquemas dissimulados para tomar o assento de Hokage, você era o concorrente mais próximo para começar. Mas você nunca apreciou essas chances. Silêncio! Não preciso de um pirralho como você me dando sermão. Saindo de suas memórias, Dance ficou furioso. Sua fúria é uma máscara para sua vergonha. Ele atacou com raiva. Estilo madeira, lança com pontas de madeira. Do braço direito de Dance, uma enorme estaca de madeira irrompeu, avançando em direção a Natsuru com força devastadora. Natsuru, imperturbável, calmamente sacou sua Ink Sword. A lâmina começou a irradiar uma luz branca etérea que se estendeu para fora, crescendo com intensidade. Arte de Taijutsu, corte a vácuo. Com um único golpe da lâmina brilhante, o ataque de Natsuru encontrou a lança de madeira que se aproximava. Num instante, a enorme estrutura de madeira foi completamente cortada. Impossível! Os olhos de Dance se arregalaram em descrença. Esse era o estilo madeira, a lendária técnica do primeiro Hokage. Como poderia ser tão facilmente desmantelada? Mas a realidade era inegável. Natsuru tinha o poder de cortar até mesmo o mais poderoso jutsu de madeira com seu Vakuo Slash. A espada branca etérea cortou a lança de madeira com ponta sem perder o impulso, continuando em frente e cortando o corpo de Dance, dividindo-o em dois. Este ataque, disse Natsuru, sua voz ressoando pela cena, é sua punição por profanar o legado do primeiro Hokage ao usar indevidamente suas células. Um momento depois, Dance reapareceu, seu corpo restaurado pelo poder de Izanagi. Mas quando ele se materializou, Natsuru já estava esperando. Arte Taijutsu, lâmina Chidori. Desta vez, a espada de Natsuru estava envolta em relâmpagos, sua energia crepitante lembrando o chiurear de 1000 pássaros. Sem dar a Dance uma chance de reagir, ele balançou a lâmina, cortando-o ao meio mais uma vez. Este ataque, disse Natsuru, com a voz mais fria agora, é sua punição por matar os Uchiha e cobiçar o poder do Sharingan deles. Observando essa cena, os lábios de Sasuke se curvaram em um sorriso raro. As palavras e ações de Natsuru tocaram uma corda profunda dentro dele. Por um momento, Sasuke ficou perdido em pensamentos, lembranças de sua família e os sorrisos calorosos de seus pais e parentes surgindo diante dele. Embora ele não tenha desferido o golpe mortal, o ato de Natsuru pareceu uma retribuição parcial ao clã Uchiha. Mas Sasuke sabia que, pelo resto da vingança, ele teria que agir sozinho. A intensidade de suas emoções desencadeou uma reação inesperada. Seu Sharingan ganhou vida, o Tomoe girando descontroladamente. Sem que ele soubesse, o Sharingan de Sasuke havia alcançado o ápice da evolução. Embora ainda não tivesse ascendido ao estágio Mangekyou, ele podia sentir que estava a apenas um passo de distância. Eu forjarei meu caminho para o Mangekyou do meu próprio jeito, Sasuke decidiu. Não através de perdas como o caminho de Itachi, mas provando que seus ideais estavam errados. Enquanto isso, Natsuru não estava ciente da epifania de Sasuke. Seu foco permaneceu em Dance, que jazia sem vida diante dele mais uma vez. Calmamente, Natsuru preparou sua próxima técnica, pronto para fazer outro julgamento. Ser morto pelo Chidori Blade foi, sem dúvida, mais doloroso do que pelo Vakuo Slash. Vakuo Slash era uma técnica de corte pura e limpa, enquanto Chidori Blade infligia dor a cada choque de eletricidade que atravessava o alvo. As duas metades de Dance carbonizadas e fumegantes eram um testemunho da agonia infligida. Sob os olhares atentos da multidão, Dance demonstrou uma variedade de mortes. Ele foi incinerado até virar cinzas por um jutsu de bola de fogo, empalado em uma peneira por inúmeras kunai e teve todas as células de seu corpo destruídas por um estilo de vento, Rasen Shuriken. Cada execução era mais brutal que a anterior, e as repetidas ressurreições de Dance não o deixavam com tempo para se recuperar. Parecia que Natsuru possuía poder infinito e um arsenal infinito de técnicas. A essa altura, não era apenas Dance que estava entorpecido. Os líderes do clã que assistiam abaixo também estavam impressionados. Eles perceberam que cada uma das técnicas de Natsuru estava muito além de qualquer coisa que eles pudessem suportar.
Sem a habilidade de Dans de reviver, eles teriam sido instantaneamente aniquilados. Mesmo que unissem seus clãs inteiros contra Natsuru, eles duvidavam que conseguiriam detê-lo. Enquanto eles refletiam sobre isso, sorrisos amargos surgiram em seus rostos. Ficou claro que a execução pública de Dans por Natsuru não era meramente sobre justiça, era também uma demonstração de poder, um aviso a qualquer um que pudesse desafiá-lo no futuro. E eles não tiveram escolha a não ser reconhecer isso. Testemunhando tamanha força avassaladora, eles ficaram completamente intimidados. Shizune, a torre do Hokage é realmente tão resistente? Tsunade perguntou, surpresa que o edifício tivesse sobrevivido ileso aos ataques implacáveis de Natsuru. Cada um dos golpes de Natsuru-sama é executado com controle quase perfeito. Os ataques mal tocam o prédio. Shizune respondeu, seu olhar cheio de admiração por Natsuru, que flutuava graciosamente no ar como uma força inabalável da natureza. Eu posso ver isso, Tsunade murmurou. Mas eu lembro que a torre do Hokage era muito menos durável. Até meus socos podiam deixá-la cheia de buracos. Talvez seja graças à equipe de barreira? Shizune arriscou, incerta. A equipe de barreira é tão capaz assim? Por que eu não sabia disso? Tsunade murmurou antes de voltar sua atenção para a cena. Por um momento Tsunade sentiu uma pontada de simpatia por Dans. Izanagi tinha se mostrado completamente fútil, e ao invés de poupá-lo, apenas prolongou seu sofrimento. Se fosse ela na posição de Dans, ela já teria terminado o jutsu voluntariamente. Não havia como sobreviver contra Natsuru, suportar tal tormento era inútil. Hiruzen Sarutobi ficou em silêncio em conflito, enquanto observava seu velho companheiro morrer repetidamente, apenas para retornar de novo e de novo. Cada morte era mais horrível que a anterior, e a visão estava começando a desgastá-lo. Hiruzen decidiu deixar a justiça seguir seu curso, mas ver o sofrimento repetido de Dans o fez questionar se isso era suficiente. Talvez seja a hora de acabar com isso. Ele já pagou o suficiente por seus crimes, pensou Hiruzen prestes a falar. Mas antes que ele pudesse fazer isso, Azuma interrompeu. Velho, nem pense nisso, disse Azuma, com tom firme. Hiruzen hesitou. Eu sabia, disse Azuma, exalando fumaça do cigarro. Você estava prestes a parar com isso. Não seja tolo. Natsuru não é do tipo que deixa as coisas pela metade. Além disso, se Dans não for executado, toda essa situação sairá do controle. Hiruzen ficou em silêncio, olhando ao redor. O fervor da multidão era palpável, cheio de admiração por Natsuru. Sua força, sua determinação, sua recusa em tolerar o mal, tudo nele era inspirador. Cada vez que Natsuru executava Dans, ele tinha uma razão justificada, e ninguém conseguia encontrar falhas em suas ações. Cruel, talvez, mas as emoções do público já estavam inflamadas. Ninguém mais se importava com os detalhes mais sutis. Vovô, uma pequena mão puxou a manga de Hiruzen. Konohamaru olhou para ele, preocupação estampada em seu rosto. Finalmente, reunindo coragem, o garoto disse, vovô, acho que Natsuru Nii-san está fazendo a coisa certa. Alguém assim não merece perdão. É mesmo? Hiruzen murmurou atordoado. Ele fechou os olhos, sua expressão era de dor, e soltou um suspiro pesado. Se até Konohamaru diz isso, então suponho que esteja resolvido. Dans, é hora de você nos deixar. Capítulo 238, A morte de Dans. Natsuru observou Daisy reviver mais uma vez, com um leve suspiro escapando de seus lábios. Que bom que você tem Izanagi. Caso contrário, não haveria punições suficientes para todos os seus pecados, ele comentou. Essa declaração cortante perfurou a frágil psique de Dans. Sua força, que antes parecia inabalável, foi tornada completamente insignificante diante do poder avassalador de Natsuru. Izanagi, o jutsu definitivo de reescrever a realidade, foi reduzido a nada mais do que uma tática de protelação. Ao ouvir as palavras de Natsuru, Dans, oscilando à beira do desespero, finalmente quebrou. Seus olhos turvos se fixaram em Natsuru, seu olhar cheio de ódio e derrota. Você quer experimentar o verdadeiro desespero? Natsuru perguntou, seu tom assustadoramente calmo. Pela primeira vez desde que a batalha começou, ele pareceu levar a presença de Dans a sério, tecendo selos de mão com precisão deliberada. Acima deles, nuvens escuras de tempestade se adensavam. Raios crepitantes saltavam pelo céu, e o peso opressivo da tempestade que se formava pressionava todos os presentes. Mesmo antes da técnica ser liberada, sua presença avassaladora enviou ondas de choque pela multidão. Natsuru-sama pode controlar o próprio clima, alguém sussurrou com admiração. Entre os civis e os shinobi mais fracos, uma mistura de choque e euforia percorreu a multidão. Isso não era apenas poder, era uma demonstração de poder divino. Onde antes eles poderiam ter duvidado, a força inigualável de Natsuru não deixou espaço para descrença. Para o povo de Konoha, isso não era assustador, era emocionante. Seu Hokage não era apenas capaz, mas invencível, um escudo que garantiria a segurança da vila. Aplausos irromperam mais uma vez, ficando mais altos a cada segundo que passava. Dans olhou para as nuvens de tempestade acima, sua expressão antes calculista agora vazia. A luz em seus olhos desapareceu completamente. Ele entendeu agora, não tinha esperança. Este não era um oponente que ele poderia superar, não com suas habilidades, não com seus esquemas. A lacuna entre seus poderes era intransponível. Lentamente Dans virou-se para encarar a rocha Hokage, seu olhar fixo no penhasco onde os rostos dos Hokage do passado estavam esculpidos. Em sua mente, ele viu seu próprio rosto entre eles, seu maior sonho realizado. Estendendo a mão, seus dedos roçaram o ar vazio, como se acariciassem uma escultura invisível.
Eu só queria ser Hokage, ele murmurou para si mesmo. Por quê? Porque eu sempre fui negado. Porque o destino trabalha contra mim. Arte sábia, estilo relâmpago Kirin. A voz de Natsuru soou quando sua técnica chegou à conclusão. Dos céus tempestuosos, uma enorme e majestosa besta relâmpago tomou forma. Era um Kirin, sua estrutura crepitante composta inteiramente de relâmpagos naturais. A multidão engasgou quando a criatura etérea rugiu, sua presença quase tangível. Diferentemente do Kirin de Sasuke, o de Natsuru podia se mover livremente, reagindo a cada comando seu. A besta circulou o céu, seus membros a carregando graciosamente enquanto ela inspecionava a vila abaixo. O Kirin não mirou imediatamente em Dance. Em vez disso, ele dançou acima da multidão, seu corpo luminoso lançando luz e sombra sobre as massas reunidas. Os civis irromperam em aplausos, suas vozes se fundindo em um único rugido eufórico. Para eles, o Kirin era um símbolo de força e esperança. Um testamento do poder de seu Hokage. Até mesmo os líderes do clã, que antes abrigavam dúvidas ou ambições sutis, não conseguiram deixar de sorrir amargamente. Enquanto Kirin pairava diretamente acima deles, sua forma elétrica zumbindo ameaçadoramente, eles entenderam a mensagem. Desafie-me, e este será seu destino. Finalmente, o Kirin voltou sua atenção para Dance. Seus movimentos, fluidos e deliberados, eram como um predador brincando com sua presa. Conforme ele descia, o chão parecia tremer em antecipação. Dance notou a aproximação da fera, mas não fez nenhum esforço para fugir. Seu olhar permaneceu fixo na pedra do Hokage. Estendendo a mão, ele acariciou o ar como se estivesse tocando a pedra esculpida. Por um momento, um sorriso sereno se espalhou por seu rosto, um fragmento de alegria em uma vida de amargura. E então, com um estalo ensurdecedor, o Kirin atacou. Suas mandíbulas se fecharam em torno de Dance, reduzindo seu corpo a cinzas em um instante. A multidão assistiu em silêncio atordoado, sua respiração roubada pela pura ferocidade do ataque. No entanto, o Kirin não desapareceu. Ele circulou acima da torre, aguardando a inevitável ressurreição de Dance. Fiel à forma, Dance reapareceu momentos depois, sua expressão agora completamente sem vida. Seu Izanagi estava ficando sem chances, esta era provavelmente sua penúltima vida. Natsuru preparou Kirin mais uma vez, preparando-se para dar outro golpe. No entanto, ele parou quando notou Dance tirando uma kunai de sua bolsa. Por um momento, Natsuru congelou sua curiosidade aguçada. Um sorriso brincalhão puxou seus lábios. Ah, você está prestes a repetir aquela cena infame? Natsuru refletiu consigo mesmo, relembrando o momento icônico da história original em que Dance atacou inutilmente o Susanoo Oji Sasuke com uma kunai. Dessa vez, não havia Susanoo. Em vez disso, Dance estava planejando desafiar o próprio Kirin com nada além de uma pequena lâmina? Mas o que aconteceu depois pegou Natsuru de surpresa. No palco da cerimônia de sucessão do Hokage, Dance estava sozinho. Tsunade e Sasuke tinham saído mais cedo durante a batalha, entendendo que os próximos atos eram inteiramente performance de Natsuru. A presença deles seria apenas um obstáculo. Embora o edifício Hokage tenha sido reforçado com várias camadas de barreiras, suportar os ataques de Natsuru e Dance ainda sobrecarregaria suas defesas. Dance, segurando uma kunai com mãos trêmulas, parecia lutar com uma decisão monumental. Finalmente, ele mergulhou a kunai em seu próprio coração. Sangue jorrou de sua boca enquanto ele olhava para Natsuru com olhos esbugalhados. Natsuru, eu te amaldiçoo a morrer uma morte terrível. Dance rugiu em seu último suspiro. Ao ouvir isso, Natsuru respondeu casualmente, seu tom quase divertido. Tudo bem, então eu simplesmente não vou morrer. Relaxe, ninguém pode me matar. Deixe-me compartilhar um segredo, eu já alcancei a imortalidade. Essa revelação foi entregue diretamente aos ouvidos de Dance, ignorando todos os outros. Os olhos de Dance se arregalaram em descrença. Imortalidade? Mesmo com seu próprio transplante das células de Hashirama, tal feito era inatingível. Como Natsuru poderia ter alcançado isso? Seus olhos queimavam de raiva, amargura e desespero. Enquanto Dance desabava para trás, seu olhar pousou na pedra do Hokage. Dessa vez, ele não viu seu rosto entre as figuras esculpidas. Por quê? Eu vi agora mesmo, não vi? Lutando para se mover, Dance fez uma última tentativa inútil de se levantar, mas sua vida finalmente lhe escapou. Dance estava morto. Natsuru observou a cena, então permitiu que o Kirin trovejante se dissipasse no ar. Com um aceno casual de sua mão, as nuvens escuras de tempestade acima também desapareceram, revelando o sol mais uma vez. Nem mesmo Dance teria mais truques nesse cenário. Seu cadáver jazia sem vida, sem mostrar sinais de renascimento. Nem mesmo os poderes milagrosos de Izanagi poderiam permitir um atraso tão prolongado na ressurreição. Pela primeira vez, um verdadeiro silêncio reinou no palco. Naquele momento, o terceiro Hokage e os dois conselheiros restantes subiram ao telhado. Eles olharam para o corpo sem vida de Dance, suas expressões eram uma mistura de tristeza e resignação. Natsuru, Hiruzen falou após uma pausa, agora que acabou, podemos levar o corpo de Dance para lhe dar um enterro adequado? Uma vez que Sasuke tenha removido o Sharingan do braço, o corpo é seu para manusear, Natsuru respondeu com um aceno, não mostrando mais interesse em Dance. O homem estava morto, e ele não via sentido em profanar seus restos mortais. Entendido. Hiruzen gesticulou para que o Anbu protegesse o corpo de Dance. Natsuru pousou no topo do edifício Hokage e dispensou seu clone espiritual de sombra, que estava protegendo a estrutura o tempo todo. Somente ele mesmo poderia conter o poder de seus próprios ataques.
Sem tais medidas, teria sido impossível para o edifício Hokage sobreviver à barragem implacável de Jutsu ileso. Olhando para a forma sem vida de Danzo, Natsuru refletiu silenciosamente. O fim de Danzo era inevitável. Seus caminhos só se cruzaram algumas vezes durante a vida de Natsuru. No começo, Danzo pensou em alvejá-lo, mas foi dissuadido pelo terceiro Hokage. Durante o incidente com Orochimaru, Natsuru procurou a ajuda de Danzo, apenas para ser friamente rejeitado. Foi então que Natsuru percebeu que Danzo e a organização Holt não tinham mais lugar no futuro de Konoha. Naquela época, no entanto, Natsuru não tinha autoridade para agir contra Danzo. Mesmo se ele tivesse levado o assunto ao terceiro Hokage, Hiruzen teria descartado o assunto e se recusado a punir Danzo. Mais tarde, Danzo interferiu ativamente com Natsuru 2 vezes. Na primeira vez, ele tentou replicar a tragédia da White Fang manipulando o sentimento público contra ele, apenas para Tsunade virar a maré e reforçar a reputação de Natsuru. A segunda tentativa foi muito mais sinistra. Danzo contatou Akatsuki e armou uma emboscada capaz de matar até mesmo o shinobi mais forte. Mas Natsuru, embora inexperiente, já havia ultrapassado tais limites de poder. Isso marcou o ponto sem volta. Natsuru há muito havia resolvido matar Danzo, não apenas para eliminar uma ameaça à sua própria vida, mas para proteger aqueles ao seu redor. Pelo que ele sabia dos métodos de Danzo, como sua manipulação de Kabuto e Yamato, não havia dúvidas de que ele recorreria a mirar nos entes queridos de Natsuru. Agora, com o poder e a autoridade para agir, Natsuru garantiu que ninguém poderia salvar Danzo. Não, a menos que um dos seres de nível de 6 caminhos aparecesse de repente do nada, uma impossibilidade. Enquanto Tsunade, Sasuke e outros retornavam ao terraço, Natsuru sorriu levemente. Sua voz ressoou pela vila mais uma vez. Agora vamos continuar a cerimônia de sucessão do Hokage. Capítulo 239. O sexto Hokage. De pé no topo do prédio do Hokage, o anúncio de Natsuru levou a excitação de toda a vila ao auge. No meio dessa atmosfera eletrizante, Tsunade deu um passo à frente para encarar Natsuroi, seu olhar cheio de emoções misturadas. Mesmo que ela sempre soubesse que Natsuru era incrivelmente forte, testemunhar seu poder em primeira mão ainda a deixou atordoada. De agora em diante, a vila está em suas mãos, Tsunade disse com convicção sincera. Ela então entregou a ele o icônico chapéu de Hokage, o símbolo da liderança de Konoha. Deixe comigo, Natsuru respondeu com um aceno de cabeça, pegando o chapéu de Tsunade e colocando-o cuidadosamente na cabeça. Ele deu um passo à frente para ficar na beirada da plataforma, dirigindo-se à multidão enorme abaixo. Sua voz ecoou pela vila clara e forte. A partir de hoje, eu, Natsuru Shindakawa, sou o sexto Hokage. Assim que as palavras saíram de sua boca, uma erupção de aplausos semelhante a uma onda gigante varreu Konoha. Os aldeões celebraram com alegria desenfreada, suas vozes cheias de esperança e admiração por seu novo e poderoso líder. Hiruzen, o terceiro Hokage, assistiu à cena com um suspiro de alívio. Embora o caminho que Natsuru tomou para ascender a Hokage fosse muito diferente do que Hiruzen havia imaginado, não havia como negar que ele era a escolha certa. Apesar de seus sentimentos persistentes de arrependimento e tristeza por Danzo, Hiruzen entendeu que a queda de Danzo foi resultado de suas próprias ações. E talvez, o próprio Hiruzen tenha tido alguma culpa por permitir essas ações por meio de sua leniência. De pé ao lado dele, Jiraiya colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Não se preocupe, velho. Natsuru será um excelente Hokage, disse Jiraiya confiantemente. O próprio olhar de Jiraiya estava cheio de orgulho enquanto olhava para Natsuru. Embora ele sempre soubesse que seu aluno estava destinado à grandeza, sua rápida ascensão ao poder ainda o surpreendia. E então havia a força de Natsuru, uma força que Jiraiya não conseguia compreender completamente. Mesmo no modo sábio, ele duvidava que pudesse se igualar a ele em uma luta. Milímetro. Hiruzen assentiu calmamente, decidindo-se. Era a hora de ele se aposentar completamente, afastar-se de seu papel de conselheiro e finalmente descansar. Os outros 2 conselheiros trocaram um olhar de alívio. Quaisquer que fossem os desafios da cerimônia, ela havia sido concluída com sucesso. Eles não podiam deixar de sentir que este era um dos eventos de sucessão de Hokage mais incomuns da história. À medida que os aplausos estrondosos diminuíam gradualmente, Natsuru falou novamente. Tem mais uma coisa. A atmosfera mudou imediatamente. Uma tensão silenciosa se instalou sobre a multidão, o peso de suas palavras era palpável. Afinal, a memória do julgamento e execução de Danzo ainda estava fresca na mente de todos. Outro problema. Os moradores murmuraram entre si, uma mistura de curiosidade e apreensão. Vendo suas reações, Natsuru fez uma pausa e sorriu calorosamente. Não se preocupe, não é esse tipo de coisa. A tensão se dissipou e a multidão relaxou novamente. É sobre minha vida pessoal, Natsuru começou. Daqui a 3 anos eu estarei me casando com Ino Yamanaka. Espero que todos vocês se juntem a nós para celebrar a ocasião. Suas palavras atingiram a multidão como uma bomba. Aplausos irromperam mais uma vez, mais altos e mais barulhentos do que nunca. Um tópico como esse era universalmente atraente, não importa o mundo. Os homens na multidão provocavam uns aos outros, enquanto muitas mulheres suspiravam de decepção. Em um instante, inúmeras mulheres se viram de coração partido, se apaixonando por seu novo Hokage apenas para perdê-lo imediatamente. Todos os olhos se voltaram para Ino, que estava no meio da multidão com sua mãe e Shinai. Seu rosto estava vermelho, seus olhos marejados fixos em Natsuru. Seu coração se encheu de emoção quando seus olhares se encontraram.
Natsuru sorriu para ela, e Ino respondeu com um sorriso radiante. Ao lado de Ino, sua mãe estava cheia de orgulho e satisfação. Ela já estava mais do que satisfeita com Natsuru como seu futuro genro, mas essa declaração pública durante sua posse como Hokage excedeu todas as expectativas. Os pensamentos da mulher mais velha vagaram brevemente para o passado, para o garotinho que costumava visitar sua floricultura. Quem imaginaria que aquela criança cresceria e se tornaria o sexto Hokage? O mundo realmente parecia um lugar louco, ela pensou. Então, novamente considerando o poder avassalador que Natsuru tinha acabado de exibir, talvez tudo fizesse sentido. Ao lado dela, Shinai olhou para seu filho com orgulho brilhando em seus olhos. Ela não compreendia completamente as complexidades das técnicas ou a magnitude das habilidades de Natsuru, mas ela podia dizer pela admiração da multidão que seu filho não era apenas forte. Ele estava em um nível muito além da força comum, talvez o mais forte de toda Konoha. Mas isso importava? Para Shinai, ele ainda era seu filho, e isso nunca mudaria. Quando Natsuru anunciou a data do casamento, o sorriso de Shinai ficou ainda mais satisfeito. Ao longo dos anos, ela passou a adorar Ino como uma futura nora, e ver esse momento a deixou imensamente feliz. Enquanto a multidão se acomodava, Natsuru falou novamente. E tem mais uma coisa. Tsunade revirou os olhos com isso. Sério? Ele não pode simplesmente dizer tudo de uma vez? Ela se lembrou dessa característica dele do passado, que era sempre espaçar seus anúncios. Ainda assim, a curiosidade levou a melhor. O que mais poderia haver? O anúncio sobre Ino não surpreendeu Tsunade particularmente. Natsuru era imprevisível e não convencional, então declarar seu noivado durante sua posse como Hokage não era fora do personagem. Isso diz respeito a Naruto Uzumaki, Natsuru disse, olhando para Naruto, que estava perto de Hinata. Ele gesticulou para Naruto subir. Naruto piscou surpreso. Natsuru não havia mencionado nada sobre isso antes. Confuso, mas confiante, ele foi até o telhado e ficou ao lado dele. Mesmo estando ao lado do novo Hokage, Naruto notou alguns dos aldeões abaixo franzindo as sobrancelhas. Se esta não fosse uma ocasião tão formal, Naruto não teria duvidado que alguns deles poderiam encará-lo abertamente. Tsunade observou a cena se desenrolar e sorriu conscientemente. Ah, então é isso, ela pensou. Finalmente era a hora da verdadeira identidade de Naruto ser revelada a todos. Os que sabiam, membros-chave dos principais clãs, também pareciam perceber o que estava por vir. Eles trocaram olhares significativos, suas suspeitas confirmadas. Natsuru observou as reações abaixo, notando as mudanças sutis nas atitudes de certos indivíduos. Ele suspirou internamente. Ao lado dele, Naruto se mexia nervosamente. Apesar de seu comportamento despreocupado de sempre, o peso de tantos olhares o deixava desconfortável. Ele não estava acostumado a ser o centro de tanta atenção, especialmente em um cenário como esse. Nem mesmo a energia tipicamente limitada de Naruto conseguia parar a ansiedade crescente, e isso transparecia em seus movimentos. Ainda assim, ele se manteve firme, esperando o que quer que Natsuru tivesse planejado para ele. Capítulo 240 – O Herói de Konoha. De pé no topo da torre do Hokage, Natsuru finalmente quebrou o silêncio. Quero dizer a todos que Naruto Uzumaki é um herói de Konoha desde criança. Com essas palavras, a multidão abaixo congelou em silêncio atordoado, apenas para irromper momentos depois em um coro de murmúrios e debates. Mas os murmúrios carregavam dúvidas, não concordância. Mesmo com a força e autoridade impressionantes de Natsuru como novo Hokage, muitos não conseguiam conciliar a ideia de chamar alguém que viam como um demônio raposa de herói. Natsuru havia antecipado essa resposta. Calmamente, ele continuou. Eu entendo suas dúvidas, mas deixe-me dizer uma coisa. Naruto Uzumaki é o único filho do quarto Hokage. No momento em que as palavras saíram de sua boca, a multidão caiu em silêncio mortal novamente. Choque percorreu a multidão. Como poderia ser? O demônio raposa é o filho do quarto Hokage? A lacuna entre essas duas identidades era insondável. Até o próprio Naruto estava de olhos arregalados, encarando Natsuru em descrença. Ele não tinha ideia sobre essa revelação. Natsuru deu à multidão um momento para absorver a bomba antes de continuar. É claro que ser filho de um herói não faz de alguém um herói automaticamente. Mas deixe-me explicar por que Naruto é inquestionavelmente um herói. Ele começou a relatar os eventos do ataque da Nove Caudas anos atrás, acrescentando detalhes desconhecidos do público em geral. A maioria dos cidadãos sabia apenas que o quarto Hokage havia dado sua vida para deter a Nove Caudas e salvar Konoha. Mas eles não sabiam da verdade. Que o quarto Hokage havia selado a Nove Caudas dentro de seu próprio filho para conter seu poder destrutivo e garantir que ela não pudesse prejudicar a vila novamente. O quarto Hokage confiou esse fardo ao filho, acreditando que o povo da vila o trataria com gentileza e compaixão. Embora Natsuru tenha omitido deliberadamente detalhes sobre Kushina, a Jinchiki anterior da Nove Caudas, o ponto principal ficou claro. E ainda assim, apesar de tudo, continuou Natsuru, com a voz firme e solene, Naruto nunca, nenhuma vez, fez mal ao povo de Konoha por causa da Nove Caudas. Ele fez uma pausa, deixando que suas palavras fossem absorvidas. Isso significa que Naruto cumpriu perfeitamente as expectativas do quarto Hokage, usando seu próprio corpo para selar e suprimir o poder do Nove Caudas, protegendo Konoha todos os dias desde que nasceu. É por isso que digo que Naruto Uzumaki sempre foi o herói de Konoha. O olhar de Natsuru varreu a multidão, seu tom suavizando. Eu sei que muitos de vocês perderam entes queridos no incidente da Nove Caudas.
Eu não estou pedindo que perdoem a raposa. Mas, a voz de Natsuru ficou mais aguda, cortando o ar como uma lâmina. A raposa é a raposa, e Naruto é Naruto. Ele não é a Nove Caudas, e a Nove Caudas não é ele. Enquanto suas palavras ecoavam, a atmosfera na praça ficou pesada com a contemplação. Embora Natsuru tivesse exposto a verdade, ele sabia que nem todos poderiam aceitar facilmente tal mudança de perspectiva. Por anos, muitos abrigaram ressentimento, medo ou ódio declarado por Naruto. Para alguns, a revelação os deixou cambaleantes. Eles tinham apenas observado Naruto com indiferença, mas agora perceberam que seu silêncio havia contribuído para seu sofrimento. Para outros, aqueles que o haviam zombado ou intimidado, a vergonha era quase insuportável. Muitos abaixaram a cabeça, seus rostos corados de culpa, desejando poder desaparecer no chão. Naruto ficou ali congelado. Ele nunca tinha imaginado tal coisa, que ele era filho do quarto Hokage, o homem que ele admirou a vida inteira. Seu olhar se desviou para o rosto do quarto Hokage esculpido na encosta da montanha. Era verdade? Aquele grande homem era realmente meu pai? A realização pareceu surreal, quase onírica. No entanto, Natsuru não tinha motivos para mentir, especialmente na frente de toda a vila. Tinha que ser verdade. Naruto se virou para encarar a multidão. Ele viu as reações mistas dos aldeões. Alguns permaneceram em silêncio, outros desviaram os olhos, e muitos pareciam imersos em pensamentos. Era uma visão que Naruto nunca tinha visto antes. De repente, uma voz rouca ecoou em sua mente. HMPH, pirralho. O ódio deles por você está começando a se dissolver. Agora mesmo, eles provavelmente estão se afogando em culpa. Zombou Nove Caudas, seu tom pingando desdém. Naruto piscou surpreso com o comentário repentino, mas então sentiu uma pequena faísca de esperança. Seus olhos brilharam, e ele sussurrou em resposta obrigado. O Nove Caudas congelou assustado pela gratidão inesperada. Mesmo naquele momento, o coração bondoso de Naruto brilhou. Claramente foi por causa do Nove Caudas que Naruto nunca recebeu o tratamento adequado ao filho do Hokage. Pela primeira vez, a expressão da besta ficou complexa. Ele tinha visto o momento em que Natsuru falou e reconheceu suas palavras. O ódio que os aldeões tinham em relação ao Nove Caudas era justificado, ele havia levado seus entes queridos. Nem mesmo o próprio Nove Caudas podia contestar isso. Mas ainda não entendia por que se sentiu compelido a alertar Naruto antes. O Nove Caudas fechou os olhos lentamente, perdido em pensamentos. Naruto, enquanto isso, olhou para a multidão diante dele. Eles estão se sentindo culpados? Estão se arrependendo de como me trataram no passado? Um sorriso brilhante se espalhou por seu rosto. Naquele momento, todo seu nervosismo se dissipou. Pessoal, Naruto começou sua voz alta e clara. Eu sempre fui feliz enquanto crescia. Eu tive amigos como Natsuru, Sasuke e Iruka-sensei, que sempre cuidaram de mim. Então, por favor, não se sintam culpados por mim. Lágrimas brilharam em seus olhos enquanto ele continuava. E agora, eu decidi aceitar completamente a presença da Nove Caudas dentro de mim. Então, a partir deste momento, eu posso representá-la. A multidão ficou em silêncio, atenta a cada palavra sua. Os erros causados pelo Nove Caudas, eu assumirei a responsabilidade por eles. Aqui e agora, eu prometo a todos vocês que não deixarei o Nove Caudas machucar ninguém nesta vila novamente. Eu usarei seu poder para proteger Konoha. Sua voz ficou mais forte, cheia de determinação. E um dia, Naruto estendeu a mão, sua voz inabalável. Eu me tornarei um Hokage que todos poderão admirar. Assim como meu pai, vovó Tsunade Natsuru. Ele se curvou profundamente em direção à multidão. Até que esse dia chegue, por favor, cuidem de mim. As palavras de Naruto deixaram todos atordoados. Nem mesmo Natsuru havia antecipado a declaração sincera de Naruto. Naruto não estava apenas reivindicando a responsabilidade pela Nove Caudas, ele estava ativamente assumindo seus fardos e jurando usar seu poder pelo bem da vila. Para Natsuru, a raiva e o ódio dos aldeões não eram injustificados. Eles perderam família e lares por causa do Nove Caudas. A dor e o ressentimento deles eram naturais. O único problema era que eles não sabiam a verdade sobre a conexão de Naruto com a Nove Caudas. Como poderiam? Sem que os superiores revelassem a verdade, eles só tinham visto Naruto como a encarnação da besta que havia causado seu sofrimento. Naruto! Iruka sussurrou, seu olhar suavizando enquanto ele olhava para seu antigo aluno, parado orgulhosamente na torre do Hokage. O próprio Iruka não sabia que Naruto era filho do quarto Hokage. A revelação foi tão chocante para ele quanto para os outros. Mas agora, vendo Naruto falar com tanta convicção, lágrimas brilharam nos olhos de Iruka. Um sorriso orgulhoso se espalhou por seu rosto. Eles todos cresceram. Meus alunos, todos e cada um deles, são meu maior orgulho. Sasuke ficou em silêncio, seu olhar fixo em Naruto. Havia uma mistura complexa de emoções em seus olhos. Mas lentamente ele sorriu. Esse é Naruto para você, ele pensou. Sempre se destacando de maneiras que eu não conseguia. Me chamar de vovó Tsunade na frente de todo mundo? Aquela pirralha. Tsunade murmurou, embora seu sorriso traísse seus verdadeiros sentimentos. Shizune, parada ali perto, riu baixinho, olhando entre Tsunade, Natsuru e Naruto. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que as coisas estavam finalmente se encaixando. Gradualmente, os aldeões que abaixaram suas cabeças envergonhados começaram a levantá-las novamente. O que eles viram foi o sorriso radiante e inabalável de Naruto, um sorriso destinado a todos eles. Em algum lugar, alguém começou a bater palmas.
O som ecoou no silêncio, espalhando-se como fogo. Logo, a praça inteira estava cheia de aplausos, uma ovação estrondosa que parecia lavar o passado. Naquele momento, as palavras sinceras de Naruto e seu sorriso radiante alcançaram todos os corações. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.